Eu nasci em Moarama. Eu vim para aqui, para Foz do Iguaçu, eu tinha 8 anos de idade. Eu vinha direto brincar aqui no Arco-Museu, porque aqui não tinha cerca, que era tudo aberto, sabe? Nós vinha jogar bola aqui nos fundos. Isso aqui cresceu junto comigo, né? Isso aqui eu conheço nem a palma da minha mão, conheço muitos anos isso aqui. Então temos plantas apenas do nosso bioma. Você tem que manter sempre a natureza, tem que estar limpo, né? Sempre você tem que estar regando, molhando, jogando um adubo, né? Tem que adubar para se fortalecer. Porque se você não tiver curiosidade, você não vai aprender a fazer as coisas, né? Esse aqui é novinho, ó. Tá vendo? Porque a sementinha dele que no chão nasceu. Eu sempre digo que ali é o nosso melhor escritório. Não raras vezes contemplamos vários estudantes que chegam nesse espaço, sentam, começam a meditar ou simplesmente contemplam. A pesquisa arqueológica foi realizada pelo arqueólogo Igor Chimizi. Ele trabalhava na Universidade Federal do Paraná e ele já tinha feito boa parte das pesquisas arqueológicas em usinas hidrelétricas feitas até aquele momento. A pesquisa durou 8 anos, né, durante toda a construção e deu conta não só da área em si, da construção da usina, mas de todo o entorno do rio. Então, além da própria construção, outras construções, por exemplo, as vilas, também foram objeto de pesquisas arqueológicas durante esses 8 anos. Aqui a gente consegue observar a representação de uma pesquisa arqueológica. Então a gente tem os 2 pesquisadores, a prancheta que eles usam, todo o material que eles utilizam, afinal de contas a produção documental que exige a pesquisa arqueológica é bastante detalhada. A pesquisa geológica, ela inicia um pouco antes da própria construção, porque ela seria fundamental, inclusive, para definir o tipo de barragem que seria construída. Então, eles fazem, né, toda a estratigrafia, toda a constituição geológica da região para poder entender, mas principalmente essas rochas, né, o que foi retirado, é colocado no tempo para ver justamente como tudo isso reagiria. Afinal de contas, a barragem, ela tem aí uma previsão de durar muito mais de 100 anos. Então, como essas rochas reagiriam às questões ambientais da região, como seriam essas variações. Tudo isso é representado aqui porque fez parte, né, das inúmeras pesquisas para poder realizar a construção da usina. Toda a construção da barragem é assentada sobre a conformação geológica dessa região, que é basicamente formada por basalto denso e variações, né, e algumas brechas. Então é sobre essa rocha e a característica geológica dessa região foi muito importante, né, para toda a construção da própria usina em si, mas também para a conformação do lago, possibilitando que o lago fosse de um tamanho menor pela característica de conformação do próprio rio e da geologia dessa região. A pesquisa botânica, que também complementou todas as pesquisas que foram realizadas, foi feita pelo biólogo Evaldo Butura. Foram encontradas, né, mais de 900 espécies na região, algumas delas até características de períodos históricos, pré-históricos, tipo Mesozoico, Paleozoico. E uma das questões importantes que ele fez é que, além de reconhecer, né, toda essa vegetação desse território, ele também trouxe a importância da etnobotânica. Então ele percebeu ao longo das pesquisas que mais de 100 dessas espécies eram utilizadas pelos indígenas como
plantas medicinais. Ele, inclusive, fez um livro dessas plantas. E outro detalhe interessante dessas pesquisas é que ele também denominava, além do nome científico, ele também denominava em Guarani, como os indígenas da região conheciam essas plantas. Então, além do aspecto aí físico, biológico, ele também trouxe o aspecto cultural da relação com essas plantas. E esse conhecimento gerado por essa pesquisa é o que baseia até hoje as ações, né, de preservação e de restauração da Mata Atlântica, né, da mata nativa da região. O nosso acervo zoológico, ele é conformado a partir da técnica de taxidermia. Existem dois tipos, existe a taxidermia, que é a mais comum, que é a taxidermia científica, que é feita mais comumente pelos biólogos para poderem entenderem, visualizarem a questão mais técnica dos animais. E existe a taxidermia, que é realizada em museus ou em espaços expositivos, que aí a intenção primordial é trazer o animal como se ele estivesse no seu ambiente natural. É muito gratificante pegar a peça, às vezes está danificada, e você trazer ela quase vida novamente, trazer aquele brilho que a taxidermia ela é feita para deixar o animal, apesar de ele estar morto, ele mais parecido possível como ele é em vida. Então, quando você consegue trazer de novo esse brilho, ele é gratificante, trazer de volta essa vida novamente para o animal. Existe sim uma necessidade de você fazer uma pesquisa histórica a respeito do ecossistema, a respeito de como esses animais estão sendo afetados pelas relações com os seres humanos. Então tem todo um contexto histórico que deve ser considerado no momento da pesquisa que eu posso utilizar recursos. Eu sempre busco pesquisas de outros pesquisadores da região. Quando o objeto está muito degradado, a gente precisa estabilizar esse objeto. Aí se faz uma higienização, cola partes soltas, faz pequenos reparos. E a restauração em si é uma restauração completa. Não exatamente como o original, porque isso não é possível. O objeto, do modo como ele está, faz parte da história do objeto. Então a gente tenta chegar o mais próximo possível do original, mas não o original. Aqui nesse primeiro módulo nós temos a coleção de arqueologia. Aí ela fica dentro dessas caixas. Então aqui, por exemplo, a gente tem vários fragmentos arqueológicos. Estão todos numerados, todos identificados. É um longo passo, assim, né? É um trabalho que não acaba. Ele já começou há alguns anos com outros projetos e essa parte agora eu acho que é uma das maiores partes. Bom, nesse outro módulo a gente também tem uma parte bem importante do nosso acervo arqueológico, que são essas urnas. Se esse trabalho não fosse feito, a nossa história iria se perder. E como é que nós vamos construir um futuro brilhante, com sucesso, sem a informação do passado? Muitos materiais foram coletados. Estamos falando em torno de 170 mil peças encontradas e catalogadas. Aqui a gente tem um pouco da história mesmo da presença, né, humana, das pessoas dessa região.
Então a vida daqui era, ainda hoje, né, existe uma presença muito marcante da atividade rural, então era uma vida simples. Aqui a gente tem um exemplo, né, das famosas casas de madeira, que é bem característico dessa região. E aqui a gente tem um acervo etnológico, etnográfico, né, que era utilizado por essas pessoas. Exposições temporárias é onde que se abre espaço para os artistas. Então, inúmeras dezenas de exposições já passaram por ali. Atualmente nós temos então a exposição do Santos Dumont e a sua passagem então pela Terra das Cataratas. Ciência na Esfera, ele é um equipamento que foi desenvolvido pelo Centro Oceanográfico da NASA. Ele é utilizado principalmente para ilustrar fenômenos climáticos, meteorológicos, também para ilustrar o nosso planeta e outros planetas do Sistema Solar, como fora do Sistema Solar. Então aqui em Júpiter, inclusive a gente pode observar essa bolinha aqui, é uma tempestade que ela já é observada há mais de 100 anos. Desde as primeiras observações de Júpiter, ela já estava lá. Uma tempestade gigante, 2 vezes o tamanho da Terra. O objetivo dele é ser utilizado como uma ferramenta educacional. E também é possível a gente utilizar como em aulas de geografia, de ciências, de biologia, de matemática. Enfim, é uma ferramenta educacional muito importante que a gente tem aqui no Ecomuseu. Em cada um desses espaços, nós temos placas com informações em 3 idiomas, português, espanhol e inglês, mas também todos os monitores estão capacitados para sanar essas dúvidas. E esse é o nosso prazer, compartilhar, formar stakeholders, ou seja, trazer essas pessoas para o conhecimento. O Ecomuseu, ele está tendo uma grande oportunidade nesse momento para inovações. Uma delas é que ele vai passar por uma grande reforma estrutural e conceitual. Então nós vamos ter aí essa história que já existe e é importantíssima, ela vai ser melhorada, ela vai ser aprimorada. O segundo é a oportunidade da inovação. Nós vamos ter um complemento ao circuito museológico que a gente tem hoje, num novo prédio, né, um prédio tecnológico e científico. Então nós vamos ter aí uma extensão que seria o Ecomuseu do presente dialogando com o Ecomuseu e a Itaipu do futuro.